pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Hoje falaremos sobre juros. Juros simples, juros compostos. Mas o que são juros? Todo mundo deve conhecer alguém que já precisou tomar dinheiro emprestado. E na hora de devolver, tem que devolver um valor a mais do que pegou. Esse valor a mais são os juros. A não ser que você tome emprestado de alguém da família, do papai, da mamãe, aí não precisa pagar juros. Bom, na maioria das vezes. Agora vamos ver a diferença entre os dois tipos de juros. Juros simples. A taxa de juros é calculada apenas em relação ao capital inicial. A taxa de juros é sempre sobre o que você tomou emprestado. Se você tomou emprestado R$100, todo mês, se a taxa é 10%, é 10% em cima de R$100 todo mês, que é o capital inicial. No caso dos juros compostos, a taxa de juros é calculada sobre o valor atualizado do capital. Então, no primeiro mês, se você tomar R$100 emprestado, é 10%, se a taxa for 10% de 100. No segundo mês, já não vai ser mais 10% de 100. Como assim? Vou fazer um exemplo aqui bem detalhado para vocês entenderem a forma como funciona juros simples e juros compostos. A diferença. Não vou usar fórmula agora, no outro exemplo a gente usa fórmula. Então, eu vou usar a mesma situação para dar os dois exemplos de juros simples e de juros compostos. A situação é o seguinte: uma pessoa tomou emprestado R$100 a uma taxa de 10% durante 3 meses. Então, o capital, que é o capital inicial, R$100 é o que ela tomou emprestado. A taxa de juros, 10%. Durante 3 meses, o tempo, 3 meses. Esses são os dados, os mesmos que eu vou usar para juros compostos. Bom, no primeiro mês, 10% de R$100, 10% de R$100, a gente pode fazer assim, né? 10 sobre 100, 10% vezes 100. Ou seja, 100 dividindo, 100 multiplicando, eu vou cortar 10. Bem simples esse exemplo. Então, R$10. No segundo mês, ele vai pagar 10% dos mesmos R$100 do capital inicial. Então, mais 10. No terceiro mês, de novo, 10% de 100, mais 10. Durante 3 meses, ele vai pagar 3 vezes o juro de R$10, ou seja, R$30. Esses R$30 aqui são os juros que ele vai pagar por 3 meses. Ao final, ele vai devolver os R$100 do capital mais o juro, R$130. Então, esse é o resultado depois de 3 meses a juros simples. Agora, vamos ver a juros compostos. O capital continua sendo 100, a taxa 10%. Aí, no primeiro mês, a gente já calculou ali, 10% de R$100 igual a 10. Bom, quer dizer que ao final do primeiro mês, ele já está devendo os 100 mais os 10 do juro. Então, ele está devendo R$110 no final do primeiro mês. No segundo mês, ele vai pagar 10%, não é dos R$100 não. Ele vai pagar 10% de 110. Então, no segundo mês, 10% de 110. Ou seja, R$11. Como é muito simples, eu nem vou fazer a continha aqui não, para não ficar muito grande. Bom, quer dizer que no segundo mês, ele já deve 110 mais R$11, R$121. No terceiro mês,
ele deve 121 mais 10% de juros de 121. Então, 10% de 121, que vai dar R$ 12,10. Aí eu vou somar os 121 que ele devia, mais os 12,10, que vai dar R$ 133,10. Isso aqui é o que ele deve ao final de 3 meses a juros compostos. Viram a diferença? A juros simples, 130. A juros compostos, 133,10. Deu pouquinho, porque são só 3 meses, né? Os valores menores, mas isso aí numa dívida grande, num empréstimo de banco, num financiamento, nossa, vai longe. Vamos a um exemplo sobre juros simples. Um produto é vendido por R$ 300 à vista ou em 3 parcelas de R$ 112. Se o consumidor optar pela compra a prazo, qual será a taxa de juros cobrada pela loja? Bom, observe que o preço à vista é R$ 300, mas as 3 parcelas de R$ 112 vai dar 3 vezes 112, 336. Ou seja, passou do valor à vista. Quanto? R$ 36, né? Esses R$ 36 são os juros cobrados pela loja. O que nós queremos saber é qual a taxa de juros que essa loja cobrou. Bom, para isso a gente vai usar uma formulazinha. Uma fórmula que é só para juros simples. Para juros compostos é outra fórmula. Então, J é igual a C vezes I vezes T. J é igual a CIT. Essa é a formulazinha para juros simples. Bom, J é o quê? J são os juros. C, o capital. O capital é o preço inicial, R$ 300. I é a taxa que a gente está procurando. E T é o tempo. Nesse caso, se são 3 parcelas, quer dizer que vai ser 3 meses para pagar. Então, tempo 3. Vamos lá, substituindo na fórmula. Os juros, R$ 36, igual o capital, R$ 300, que é o preço à vista, vezes I é a taxa, a gente está procurando essa taxa, vezes T3, são 3 parcelas. 36 é igual 300 vezes I, 300I, vezes 3, 900I. Eu quero saber o valor de I, então vou isolar I. 900 está multiplicando, I vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por 900, que é igual a I. 36 dividido por 900 vai dar 0,04. Então, I é igual a 0,04. A porcentagem aqui está na forma decimal. Para a gente voltar, colocar o símbolozinho de porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, 0,04 vezes 100, a vírgula anda 2 casas, vai ficar aqui, 4. Então, 4% é a taxa de juros. Simples assim. Agora o exemplo é sobre juros compostos. Paulo fez uma aplicação de R$ 120 mil em um regime de capitalização composta a uma taxa de juros de 5% ao ano. Se fosse AM, seria ao mês. AA, ao ano. Então, 5% todo ano de juro em cima desse capital. Qual o total que ele retirou ao final de 2 anos? Qual o total que ele retirou? Ou seja, ele vai retirar os R$ 120 mil que ele aplicou, mais os juros. Isso chama-se montante. Então,
o montante que a gente vai usar a letra M para representar é igual o capital mais os juros. Então, esse é o total que está pedindo aqui. Para calcular isso daí, a gente vai usar uma fórmula para juros compostos. A fórmula é o seguinte: o montante é igual o capital vezes 1 mais I da taxa elevado a T, que é o tempo. De onde sai esse 1 aí? Esse 1 é porque é 100%, 1 inteiro, ok? Bom, então vamos calcular esse montante, que é o total. M a gente está procurando, o capital 120 mil, vezes 1, mais I, que é a taxa é 5%. 5% é igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Na fórmula, a gente tem que colocar a taxa na forma decimal, ok? Então, taxa 0,05 elevado a T. É por 2 anos, então o T é 2. Se a taxa é ao ano, o T aqui tem que ser a quantidade de anos. Se a taxa é ao mês, o T é a quantidade de meses, ok? Tem que combinar um com o outro. Bom, então o montante é igual a 120 mil vezes 1 mais 0,5. 1 é inteiro, eu vou somar com 0, que é a parte inteira, 1,05 ao quadrado. Então, montante é igual a 120 mil vezes 1,05 vezes 1,05 vai dar 1,1025. Agora, multiplicando, 120 mil vezes 1,1025 vai dar 132.300. Esse é o montante. Então, qual o total que ele retirou ao final de 2 anos? Ele retirou R$132.300. Simples assim. Alguma dúvida, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Curtam se você gostou, ok? E não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, compartilhem com seus amigos, tá? Então, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.